Gênesis capítulo 3, do 1 ao 5. Vamos ficar em pé, irmãos? Para a gente ler a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 3, de 1 a 5. A palavra de Deus diz assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por podermos, ó Deus, ler a tua palavra nessa noite, nesta hora. Ó Pai, pedimos ao Espírito Santo do Senhor que fale aos nossos corações, nos faça compreender, ó Deus, as tuas verdades, a tua palavra através da pregação. E, ó Deus, que possamos entender e depois praticar a tua palavra no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, nós estamos meditando no livro de Gênesis sobre toda a problemática do mundo. Então, esse é o terceiro sermão que nós estamos estudando sobre o problema do mundo. Esse mundo tem um grande problema. E é isso que nós estamos respondendo. Qual é o grande problema desse mundo? O capítulo 3 nos mostra isso de forma muito clara. É fácil a gente olhar para o capítulo 3 de Gênesis, que, como já falei para os irmãos, se a gente pudesse classificar, o capítulo certamente mais importante da Bíblia Sagrada, porque nele vai mostrar o que é que o ser humano fez, que corrompeu toda a humanidade. Então, nós estamos estudando isso, e até aqui nós vimos algumas coisas importantes. Veja só, primeiro, vimos que o mundo tem um grande problema, mas que esse problema, na verdade, só existe porque há um problema em mim e em você, em todos os seres humanos. Nós carregamos um problema dentro de nós, e esse problema afetou todo mundo. Afetou a natureza, afetou toda a criação de Deus. Então, não haveria problema no mundo se não houvesse um problema dentro do ser humano, que é o pecado que habita dentro do ser humano. Irmãos, eu insisto, nós precisamos entender, Deus criou tudo absolutamente perfeito, inclusive, acima de tudo, o ser humano. O ser humano foi criado sem defeito, a natureza foi criada sem defeito, os animais foram criados sem defeitos. Tudo o que aconteceu de errado, de ruim, aconteceu por causa do pecado que habita dentro do ser humano. Irmãos, isso tem que ficar muito claro dentro da nossa mente, porque a gente vai conseguir responder por que tanta maldade no mundo, por que tanta coisa errada no mundo, por que tanta mazela no mundo, por causa do pecado que habita dentro do ser humano. Depois do pecado, as coisas começaram a dar errado para o ser humano e para toda a criação de Deus, para a natureza, para os animais, para as relações interpessoais, para as relações entre o homem e a natureza, para a relação entre o homem e o animal. Quando é que tudo começou a dar errado? Depois que o pecado entrou no coração do ser humano. Então, nós aprendemos isso na primeira mensagem. Na última mensagem que nós pregamos, nós vimos o que o pecado original, o pecado de Adão e Eva, trouxe de consequência para nós hoje. O que Adão e Eva, ou o fato de Adão e Eva ter comido de um fruto proibido, isso aconteceu no passado. Mas nós começamos a ver na última mensagem o que isso fez ou trouxe de ruim para nós. Quais erros nós começamos a cometer depois do grande erro de Adão e Eva, e que é também o nosso próprio erro, porque nós herdamos isso de Adão e Eva.
somos herdeiros dos nossos pais do passado, Adão e Eva. Por isso que eu e você, nós participamos ou sofremos com o pecado. É por isso que nós pecamos, porque os nossos pais pecaram, e é por isso que nós sofremos com o pecado, porque os nossos pais, Adão e Eva, também sofreram com o pecado. Então, irmãos, o que aconteceu por causa daquele pecado original? Eu e você hoje, nós cometemos vários erros por causa desse pecado. O primeiro que nós vimos é que o homem, ele passou a achar que ele sabe o que é melhor para ele mesmo. Lembra disso? O homem, depois do pecado original, ele imaginou, ou com aquele ato, Adão e Eva disse para Deus: não, nós sabemos o que é melhor para nós. E eu e você hoje, nós também cometemos esse mesmo erro, de imaginar, de achar que nós sabemos o que é melhor para nós. Como que o ser humano faz isso? Como que ele acha que ele sabe que é melhor para ele mesmo? Primeiro, tornando boas as coisas que Deus disse que eram ruins. Vimos isso aqui na última mensagem. Deus disse que algo era ruim. Adão e Eva, ao comer daquilo, ele diz: não, isso é bom, não é ruim. Como mais? Segundo, tornando seguro aquilo que Deus disse que não era seguro. E por fim nós vimos que o homem passa a tratar Deus como um Deus injusto, ou como um Deus tirano. Nós aprendemos isso aqui na última mensagem que pregamos. Então, esse foi o primeiro erro que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que o ser humano passou a cometer depois do pecado de Adão e Eva, que é também o meu e o seu pecado. E refletimos aqui, quantas vezes a gente cai nesses erros aqui, de falar que coisas são boas, coisas que Deus já disse que eram ruins. Quantas vezes a gente trata Deus como injusto, por Deus não dar para nós aquilo que nós achamos que Ele deveria dar. Cometemos o mesmo pecado. Irmãos, hoje eu quero continuar a falar desses erros que nós cometemos quase que diariamente, por causa do pecado original de Adão e Eva. Porque, como disse, por mais que eu e você hoje, nós não comemos de um fruto proibido, mas o fato de Adão e Eva terem comido faz com que eu e você também, hoje em dia, pequemos contra o Deus vivo e verdadeiro. E nós estamos meditando nesses erros também e primeiramente a fim de que possamos evitá-los, a fim de que possamos compreender, porque a Bíblia, ela fala de Deus e fala também do ser humano. Então, essas mensagens servem para a gente ouvir Deus falando a respeito de nós, do que é que nós cometemos contra Deus. Então, aprendendo também sobre nós, nós temos condições de, em Jesus Cristo, como vimos no domingo passado e veremos hoje também, evitar praticar esses erros, pelo menos ir matando esses erros dia após dia na nossa vida. Então, hoje eu quero meditar com você mais um erro que nós cometemos quase que dia após dia na nossa vida. O primeiro foi o fato do ser humano achar que sabe o que é melhor para ele mesmo. O segundo, que é o erro de hoje, é que o ser humano se recusa a encarar seriamente o juízo de Deus. Para pensar e você vai chegar à conclusão de que o ser humano, de forma geral, vou mostrar para você, crente e não crente, nós temos a tendência natural, pecaminosa, de não levar a sério o juízo de Deus. Vamos ver isso? Volta lá para Gênesis 2, capítulo 15, capítulo 2, do verso 15 ao verso 17. Olha só o que diz nesse texto. Já lemos ele aqui, quero ler de novo, para que a gente possa compreender à luz desse nosso ponto de hoje. Gênesis 2, de 15 a 17. Olha só o que diz. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Aqui é interessante, irmãos, que o homem não foi criado no jardim. O homem foi criado e depois Deus o tomou e o colocou no jardim com um propósito.
cuidar desse jardim, lavrar esse jardim. Falei hoje pela manhã, o ato de você ir a uma urna eletrônica e votar conscientemente, você está cumprindo o mandato cultural de cuidar da terra que Deus te colocou, de lavrar a terra que Deus te confiou. Continuando, e o Senhor Deus ordenou ao homem, agora presta atenção nisso, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Preste atenção numa coisa, quando nós lemos esse texto. Irmãos, Deus deixou a situação muito bem explicada para o ser humano. Deus não omitiu nenhum detalhe. Quando a gente lê esse texto e vê a ordem do Senhor Deus, você entende que as coisas ficaram muito claras. Sim ou não? Deus criou todas as árvores e criou uma árvore e disse: olha, você pode comer de todas as outras, daquela você não deve comer. E Deus não parou por aí. Deus não só deu uma ordem, como que quem não explicou o que iria acontecer. Não, Deus explicou. Por que você não deve comer? Porque no dia que você comer, você vai morrer. Isso irá acontecer. Não tem jeito, é decreto. Irmãos, outra coisa, aqui, com essa ordem, com essa explicação, com esse decreto, o que é que Deus faz também? Deus torna o homem responsável pelas suas escolhas. Deus torna o homem totalmente responsável por aquilo que ele decide fazer da sua vida. Veja, Deus cria essa maldita árvore, coloca no meio do jardim e dá uma escolha para o homem: olha, não coma, porque se você comer, isso irá acontecer com você. Perceba, as coisas ficaram claras, não havia dúvida. Adão e Eva não tinham como imaginar o seguinte: será que isso vai acontecer mesmo? Ou por que isso aconteceria? Veja, nós fazemos isso sobre muitas coisas na nossa vida. Será? Mas Adão e Eva não tinham nenhum motivo para pensar algo desse jeito, irmãos. Porque Deus havia dito: não coma. Mas, se você comer, percebe a escolha que o homem poderia ter feito? Em permanecer obedecendo às ordens de Deus ou desobedecer às ordens de Deus? Por quê, irmãos? Deus o torna o ser humano responsável. E por que Deus faz isso? Simples. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? Para que isso possa ser verdade, os atributos que há em Deus precisam também haver em nós, em alguma medida. Por exemplo, um atributo de Deus é o conhecimento. Ou como a gente gosta de falar, né? Deus, ele detém todo o conhecimento. Nós temos todo o conhecimento? Sim ou não? Não. Mas nós temos conhecimento? Sim ou não? Sim. Por que Deus nos fez assim? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é amor. Eu e você, nós temos capacidade de amar em alguma medida? Sim. Por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus é um Deus responsável. Deus, então, também coloca esse atributo, em alguma medida, na coroa da sua criação, que é o ser humano. Então, a partir desse instante, a decisão que Adão e Eva tomariam, ele seria responsável pelo mal que aconteceria com ele. Não Deus. Porque Deus antes avisou. Deus antes estabeleceu a lei e explicou tudo o que iria acontecer. Se eles praticassem o mal, mas também se eles permanecessem na vontade de Deus. Vejam, Deus explica a sua lei para o homem. E o homem, então, ele consegue entender essa lei. Adão e Eva compreenderam tudo. Eles não foram enganados, eles não foram lubridiados, não. Eles compreenderam a lei de Deus. Então, sendo assim, por que o homem se encontra nessa situação deplorável? Por que o homem, ele, apesar de ter a lei de Deus,
apesar de ler a lei de Deus, apesar de ter conhecimento, conhecer a lei de Deus, por que que o homem se encontra nessa situação deplorável? Ora, irmãos, a resposta é muito simples. O homem não deu na pessoa de Adão e Eva e continua a não dar na minha e na sua pessoa atenção ao juízo estabelecido por Deus. Você consegue enxergar isso no texto? Que Adão e Eva estão diante da promessa que iriam morrer, mas eles decidem não dar ouvidos a isso. Eles decidem não dar atenção a isso. E eles então comem do fruto e por isso colheram as consequências. E eu e você, por sermos participantes em Adão e Eva do pecado original, nós também colhemos os prejuízos dessa escolha ruim. O que eu quero pensar com você hoje, irmãos, e eu vou mostrar para você hoje isso na Bíblia, é que o ser humano não dá atenção ao juízo estabelecido por Deus. Vamos começar a ver isso? Gênesis capítulo 3, o verso de 1 a 5, nós já lemos, e não vou ler de novo, mas está aí, de forma muito clara, Deus coloca o juízo e Adão e Eva não dá atenção. Vejam, Adão e Eva desprezou o juízo de Deus e considerou as mentiras de Satanás. E quando o que é que a gente faz? Que a gente mostra que a gente não dá valor ou atenção ou não leva em consideração ao juízo de Deus, porque o ser humano decide acreditar nas mentiras de Satanás. Adão e Eva fez isso. Deus falou, Deus decretou, Deus avisou, instruiu, Deus fez tudo que deveria ser feito. Mas Adão e Eva desconsiderou tudo isso e acreditou na lábia de Satanás. Olha só a fala da serpente. Gênesis capítulo 3, vamos ler de novo. Mas a serpente, mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? Irmãos, perceba, o papel de Satanás sempre foi e sempre será distorcer as palavras de Deus para nós, para que possa nos enganar. E aí Eva começa também a dialogar com a serpente, e depois a serpente vem de novo e engana Eva, e agora de uma vez por todas. O que a serpente diz? Não, é certo que você não vai morrer. Não, você não vai morrer. Deus está falando isso porque se você comer, você vai ser igual a Ele. Mas você não vai morrer. E o que Adão e Eva faz? Despreza o juízo, despreza o castigo, despreza tudo aquilo que Deus tinha dito e dá atenção ou acredita nas mentiras de Satanás. Irmãos, é interessante perceber como a gente pratica esse erro. Deixamos a palavra de Deus para darmos atenção às mentiras de Satanás. Veja, é como se Satanás tivesse dito: você não vai acreditar numa coisa dessa, vai? Deus não criou tudo e disse que era bom? Não, você não vai morrer. Irmãos, perceba a lábia, perceba a artimanha, perceba a sabedoria, né, que aqui é tratado como uma astúcia, uma expertise de Satanás para enganar a coroa da criação de Deus, que era o ser humano. E ele conseguiu fazer isso. Adão e Eva deixou de crer naquilo que Deus havia prometido, juízo, para acreditar numa historinha contada por Satanás. Não, isso não vai acontecer. Deus não quer que você coma porque você vai ser igual a Ele. Irmãos, essa mesma história aqui, muitas vezes a gente não presta atenção, mas ela aconteceu várias vezes em toda a Bíblia Sagrada, para mostrar que o ser humano, ele não dá atenção quando Deus estabelece um juízo. Quer ver a história se repetindo? A mesma história, Gênesis capítulo 6. Aqui são outras pessoas. Aqui é outra situação, é outro contexto, mas acontece exatamente a mesma coisa.
Deus estabelece um juízo e o ser humano não dá atenção a esse juízo. Vamos lá? Gênesis capítulo 6, o verso 5 até o verso 8. Olha só esse texto. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Aqui você conhece a história, é a história do dilúvio, certo? Olha o verso 6. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Agora preste atenção no verso 7. Então o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Isso aqui é juízo, sim ou não? E ele continua: destruirei não apenas as pessoas, mas destruirei também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Irmãos, olhem, de novo, Deus vendo a maldade do ser humano. Perceba se não é exatamente a mesma coisa. Olhe de novo, Deus vendo a desobediência e declarando juízo ao povo. Mas, o que o ser humano fez de novo? Não levou isso a sério. Tanto que o dilúvio veio sobre a terra. Irmãos, leia a história do dilúvio. Noé pregou 100 anos sobre o dilúvio. Noé, por 100 anos, tentou convencer o povo de que aquele juízo viria se a maldade não acabasse. Por 100 anos, Noé tentou mostrar ao povo o juízo de Deus, o descontentamento de Deus com a maldade do ser humano. Mas, de novo, por 100 anos, o povo se recusou a tratar com seriedade quando Deus estabeleceu o juízo. E aconteceu o que aconteceu. O juízo veio sobre a terra e toda a terra foi devastada pelas águas. Homens, animais, seres vivos, tudo foi destruído pelas águas. Deus, olhando a maldade do povo, anunciando o juízo e o povo não dando atenção a esse juízo. E o sofrimento veio, e o prejuízo veio, e as consequências vieram. Mas não para por aí. Lembra do episódio de Sodoma e Gomorra? O que aconteceu com aquelas duas cidades? Por mais que Ló pudesse ter argumentado com os seus conterrâneos, falando para não fazer maldade com os anjos do Senhor, diz lá o texto, Gênesis 19, que eles queriam abusar dos anjos do Senhor. Olha só que coisa, irmãos. E Ló então tentou argumentar: gente, não faça isso. Olha o ponto que Ló chegou a fazer. Gente, eu tenho filhas virgens, eu vou dar essas filhas para vocês fazerem o que quiser com elas, mas não toquem nos homens que estão aqui na minha casa, porque são homens de Deus. E o que aqueles homens fizeram? Eles se inflamaram para cima de Ló e para cima dos dois homens que Deus havia enviado. Mas Ló avisou: não façam isso. E a história você conhece muito bem. Aquelas duas cidades foram totalmente destruídas. O juízo de Deus veio sobre aquela cidade. Deus observou a maldade, o povo foi avisado, mas não deu atenção ao juízo de Deus. Irmãos, a história se repete em todos os lugares na Bíblia Sagrada. Olha só, Ezequiel capítulo 18, verso 30 e o verso 32. Esses textos do Antigo Testamento, irmãos, vão mostrar isso de forma muito clara. Juízo de Deus. Ezequiel 18, verso 30. Portanto, olha como começa o texto. Portanto, eu os julgarei. Eu trarei juízo sobre vocês, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, de todos os seus pecados, de todas as suas iniquidades. Não lhes sirva de tropeço. Agora, livrem-se de todas as suas transgressões que vocês cometeram e façam
e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Olha só o que Deus vai falar agora. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Então, convertam-se e vivam. Convertam-se e vivam. Mudem a realidade de vocês e vivam. Porque senão, o contrário disso é morte, é juízo. Deus estabelecendo juízo sobre o povo, mas o povo não dá atenção. Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque, esse texto é maravilhoso, irmãos, porque é necessário, veja, não é uma escolha, não, é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Isso é preciso. Nós vamos ter que passar por um tribunal. Para quê? Para que cada um receba segundo o bem e também segundo o quê? O mal que tiver feito por meio do corpo. Irmãos, se você for parar para pensar, para ver, toda a Bíblia Sagrada mostra isso para nós. Deus observa a maldade do ser humano. Deus ensina ao ser humano o que ele deve fazer. O ser humano não dá atenção ao ensino de Deus e ele colhe prejuízos por causa disso. Leia a Bíblia e veja as profecias de Jeremias contra Judá e contra Jerusalém. Veja as profecias dos profetas menores, dos profetas maiores. Gosto muito de um texto, Levítico capítulo 10. Veja o que aconteceu com Nadab e Abiú, filhos do sacerdote. Receberam juízo. Pastor, isso é coisa só do Antigo Testamento? Já vimos que não, através da boca de Paulo em 2 Coríntios. Mas veja o que aconteceu, por exemplo, com Ananias e Safira. Veja Deus sempre estabelecendo juízo. Irmãos, vamos ler esse texto, Apocalipse capítulo 20, o verso 11. Apocalipse capítulo 20, o verso 11. Olha só o que as últimas palavras da Bíblia vai dizer sobre o juízo de Deus. Apocalipse 20. Olha o que diz o verso 11 em diante. Vi um grande trono branco e aquele que está assentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Agora olha só o 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Preste atenção nesse jogo de palavras, quando o apóstolo fala sobre os livros. Verso 12. Verso 12 de novo. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram o quê? Julgados segundo as suas obras. Lembra o que Paulo acabou de falar? João viu isso acontecendo, quase que fisicamente, poderíamos dizer. E ele continua. Verso 13. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregou os mortos que neles haviam. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado também no lago de fogo. Se você vai para Apocalipse capítulo 22, o verso 12 e 13, a Bíblia vai também finalizar dizendo exatamente a mesma coisa. Verso 12 e verso 13. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Irmãos, o tempo inteiro a Bíblia nos mostra que haverá um juízo.
E esses exemplos aqui que nós lemos, todos eles são para mostrar que a Bíblia não apenas só fala sobre o juízo, não. A Bíblia nos dá demonstrações de que isso vai acontecer, de que isso já aconteceu ao longo de toda a história. E como lemos aqui em Apocalipse, a visão de João nos mostra que cada um de nós estaremos diante do tribunal de Cristo, para sermos julgados. Então, o tempo inteiro a Bíblia vem falando disso. Mas o que tem acontecido desde que o pecado entrou no mundo? O homem não tem dado atenção ao juízo de Deus. Não tem dado atenção ao juízo de Deus. Por que nós estamos nessa situação deplorável, colhendo frutos ruins, colhendo coisas ruins? Por quê, irmãos? A resposta é simples. Porque não levamos a sério o juízo de Deus. A gente prefere acreditar que tudo isso é apenas uma história sendo contada. Nós preferimos acreditar que Deus não tem coragem de fazer uma coisa dessa. Afinal, Ele não é amor. Afinal, Ele não é bondade. Afinal, tudo aquilo que Deus tem não é bom. A gente confunde um pouco essas coisas e a gente acha que Deus não tem coragem de exercer juízo sobre a terra. A gente tende a acreditar que Deus é um senhorzinho bonzinho e inofensivo. Não, irmãos. Deus não é um velhinho bonzinho e inofensivo. Deus, como a Bíblia o trata, é o justo juiz. É aquele que há de julgar os corações, é aquele que há de julgar as ações, é aquele quem vai designar uns para a sua glória eterna e outros para a condenação eterna. Nós não podemos nos esquecer disso e também não podemos nos enganar quanto a isso. Deus é o justo juiz. Irmãos, uma grande prova de que o homem não dá atenção ao juízo de Deus é como o ser humano vive hoje em dia. Para pensar. Olha só, existem as leis, sim ou não? Os seres humanos conhecem as leis, sim, a gente conhece as leis. E o ser humano conhece as consequências por descumprirem as leis. A gente conhece. Aí eu te pergunto, por que ainda há pessoas que insistem em roubar, matar, caluniar, sei lá, degradar? Por que existem pessoas ainda fazendo esse tipo de coisa? A resposta é simples, porque elas não dão atenção ou não levam a sério ao juízo de todas essas coisas. Veja, a história humana nunca mudou. Nós ainda estamos no mesmo velho mundo do pecado. Nós ainda praticamos o mesmo pecado que Adão e Eva cometeu. Qual foi? O de não levar a sério o juízo de Deus. Não, isso não vai acontecer. Não, Deus não vai fazer isso. Sim, irmãos, Deus vai fazer isso. Deus vai estabelecer juízo sobre a terra. Olhe para nós, os crentes. Quantas coisas nós sabemos que devemos fazer e não fazemos? Quantas coisas nós sabemos que não podemos fazer, mesmo assim as fazemos? Por que a gente vive dessa forma? Irmãos, eu tenho certeza que um dos motivos, e um dos grandes motivos, é porque a gente não leva a sério o juízo de Deus. Esse é mais um erro que o ser humano comete dia após dia na sua vida. A gente não acredita na consequência. A gente não leva a sério o prejuízo. A gente prefere pagar o preço e pagar para ver. É ou não é assim? A gente prefere pagar para ver se isso vai acontecer ou não. E porque algumas vezes Deus é tardio em trazer esse juízo, a gente acredita que isso não vai acontecer. A gente peca e aquilo dá certo. A gente engana e aquilo passa desapercebido. E a gente passa a acreditar que Deus não irá exercer o seu juízo. O que é isso, irmãos? Senão a serpente nos enganando. Senão a serpente nos dando um
uma pequena fatia do fruto que Adão e Eva comeu. Mas a consequência chegou para Adão e Eva e vai chegar por causa do pecado que nós cometemos hoje. Vai chegar. O ser humano, ele se recusa a encarar seriamente o juízo de Deus. Esse é um erro que nós cometemos. E a intenção nossa, irmãos, deve ser levar a sério as palavras de Deus. Essa deve ser a nossa atenção. É isso que deve estar na nossa mente constantemente. Eu preciso levar a sério a palavra de Deus, porque tudo aquilo que Deus disse na sua palavra que irá acontecer, certamente irá acontecer. Deus disse isso sobre o ser humano: se você comer, certamente morrerá. E houve morte. Em todas as esferas houve morte. E nós colhemos ainda desse prejuízo. Então, como nós já lemos aqui, nós estaremos todos diante do tribunal de Deus. Todos nós seremos julgados por Deus. Por mais que muitos não possam acreditar nisso, ou não possam dar valor a isso, ou levar isso a sério, essa é a realidade que a Bíblia nos apresenta. Todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, para sermos julgados. Então, um dia, irmãos, cada um de nós, no seu devido tempo, irá ouvir a mesma voz que Adão e Eva ouviu no passado. Adão, onde estás? Cadê você? Nós iremos ouvir essa voz, cada um no seu devido tempo, e seremos levados diante do tribunal de Cristo, e seremos julgados por Cristo. Um dia cada um de nós ouvirá Deus nos chamando e nos perguntando: Adão, o que é que você fez? Adão, eu te dei uma vida, o que é que você fez consigo mesmo? Eu coloquei dentro de você uma alma, o que é que você fez com isso? Um dia todos nós estaremos, irmãos, diante do tribunal de Cristo, e ouviremos essa pergunta: Adão, cadê você? O que é que você fez? Por que você não me deu ouvido? Por que você decidiu ouvir a voz de Satanás? Por que você não levou a sério o juízo que eu estabeleci? Irmãos, nesse erro, eu e você, nós já falhamos nele. Nós já o cometemos. A boa notícia é que Deus, sim, Ele é o grande e justo juiz. Não nos enganemos quanto a isso. A humanidade, eu e você, nós somos os grandes réis. A humanidade é a grande ré que será julgada por esse juiz. Mas louvado seja Deus, porque nós temos um advogado que é Cristo Jesus. E nós podemos recorrer a esse advogado que a Bíblia diz que é o advogado fiel. Então, você precisa entender que não há como escapar do juízo sem estar ao lado de Jesus Cristo. Irmãos, se nós não buscarmos a Jesus, primeiro, como vimos aqui no último domingo, nós não seremos capazes de dizer não a esse erro, e segundo, nós sofreremos o juízo de Deus. A única forma de escapar disso é nos recorrendo a Jesus de Nazaré. Somente Jesus pode nos livrar do juízo de Deus. Falamos hoje aqui pela manhã, esses pequenos derramamentos do juízo de Deus, um deles, e o maior deles até hoje, foi sobre as costas de Jesus. Jesus, irmãos, até hoje, foi o que mais sofreu com o juízo de Deus. Jesus até hoje foi o que mais sofreu com a ira de Deus. Você acha que você sofreu o bastante? Não. Jesus foi o que mais sofreu, por causa da ira de Deus sobre a humanidade, não sobre Jesus, mas foi Jesus quem sofreu no meu e no seu lugar na cruz do Calvário. Então, nós só podemos nos recorrer a Ele, para que a minha vida e a sua vida possa ser livrada do juízo de Deus. Então, irmãos, ao mesmo tempo que nós precisamos entender
eu estarei diante do tribunal de Cristo. Nós também precisamos entender que Jesus está ao nosso lado. E se nós buscarmos a Jesus, Ele estará do nosso lado, não para nos condenar, mas para dizer: bem-vindo, benditos de meu Pai. E que essa seja a sua e a minha realidade quando estivermos diante do tribunal de Cristo. Que ao ouvirmos de Deus: Adão, cadê você? Possamos ouvir de Jesus: esse aqui é aquele que o Senhor me deu. E esse aqui não será lançado fora. Irmãos, que maravilhoso será ouvir isso da boca de Jesus. Que maravilhoso será ouvindo o próprio Jesus argumentando com Deus sobre a nossa própria vida. Esse aqui foi aquele que o Senhor me deu. E ele está justificado. Sobre ele não há mais juízo. Sobre ele não há mais condenação. Que maravilha será ouvir isso. Então, termino dizendo o seguinte: é claro que Deus não é um tirano. É claro que Deus não é um ditador ou um mau caráter. Mas, irmãos, todas as vezes que nós falamos sobre juízo de Deus, dá sim um certo ar de medo. E é isso mesmo. Porque nós devemos temer ou ter medo de Deus. É a mesma coisa. Mas entenda, com isso, Deus não é um tirano, um ditador, um mau caráter. De forma alguma. Mas, irmãos, que esse medo do juízo de Deus possa nos fazer correr direto para os pés de Jesus. É assim que o crente age. Nós tememos sim o juízo de Deus. Por quê? Porque pecamos. Porque agimos contra Deus. Mas que esse medo possa nos levar direto para Jesus. Para que assim possamos procurar refúgio nele e sermos guardados por Jesus de Nazaré. Que eu e você nós possamos então ter essa ação de dar valor ao juízo de Deus, mas de correr para os braços de Jesus, que é o nosso advogado fiel. E que Deus nos abençoe.